E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Tenho certeza que sim. Que passeio ontem, que loucura, rapaz. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Uma equipa que está... Marlon Freitas toca no meio campo, Almada. Uma equipa que está... Devolveu para ele, Marlon Freitas. Circula de pé em pé. Uma equipa que está... insaciável. O Alex Telles levantou a cabeça, cruzou lá na segunda trave. Olha o gol, Savarino! Chicotada na cara dela! Uma equipa que está... insaciável, que está incansável em busca de objetivos. Luiz Henrique! O garoto é um iceberg na frente do goleiro. Frio! Marlon Freitas pediu passagem, enfiou, bom passe, atenção, Júnior! Líder absoluto, jogando muito. E até quem não torce pro Botafogo quer ver um pouquinho. Esse daí não é botafoguense não é possível não estar animado. Olá, muito boa tarde pra você, Globo Esporte na área, com mais uma vitória do Botafogo, um show em cima do Vasco, 3-0, e podia ser mais, hein? Daqui a pouco a reportagem. E você viu aí, né, o dono do Botafogo, o John Textor, todo alegrinho? Então, não é que ele aproveitou até pra tirar uma onda com o Flamengo, rapaz? Eu brinquei um dia dizendo que iríamos detonar o Flamengo. Todo mundo riu, porque era uma piada. Mas hoje estou muito feliz por isso ser uma realidade. A seguir, eu vou te mostrar por que o vascaíno ficou assim, ó, desolado. O Botafogo jogou muito e venceu o clássico. Verrete e João Vitor conversando. E o zagueiro avisa. Não vai jogar, não vai jogar. É, João, eles jogaram e jogaram muito. Repara no Savarino livre desde o início da jogada. Ninguém marcando. Ele corre para o segundo pau, o Alex Telles levanta a cabeça, bola perfeita, golaço. De primeira, de cima para baixo, bonito gol. Esse foi o primeiro. 3-0 e o Botafogo disparou na liderança. O Botafogo atropelou o Vasco, abriu 6 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão e está cada vez mais perto do título. Cada passo dado em direção ao futuro leva o Botafogo rumo a uma conquista. Uma equipe que parece ter sede, fome de vitórias. Uma equipa que está... insaciável, que está incansável em busca de objetivos. Na noite de ontem, o objetivo era seguir na jornada sólida rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Diante de 32.007 torcedores no estádio Newton Santos, o adversário era o Vasco, 9º colocado na tabela, com uma ligeira esperança de, ao fim da competição, terminar com uma das vagas para a Libertadores. Hoje fizemos mais um bom jogo. Fizeram, começando com a cabeçada do Adrielson, que terminou na trave. Que chance teve o Botafogo na cabeça do Adrielson. Mas a bola não demoraria a entrar no gol. O Vasco não conseguiu segurar por muito tempo o Botafogo. Um time habituado a decidir jogos com rapidez. Quase 2 minutos depois, o chip da velocidade foi acionado no meio-campo. Toques precisos e acelerados, Marlon para Almada, Almada para Marlon e Alex Telles apareceu livre na esquerda. Recebeu, cruzou pro Savarino livre, emendar de primeira. De primeira, de cima para baixo, bonito gol. Savarino. A jogada levou 13 segundos para ser executada. Pouco mais de 3 minutos depois, o Vasco se atrapalhou na saída de bola e o Hugo Moura deu de graça para o Savarino, que, óbvio, disparou. A conclusão do lance foi uma tabelinha tripla e envolvente de Igor Jesus, Savarino e Luiz Henrique, que terminou no segundo gol. O Botafogo amplia com menos de 12 minutos. Olha o detalhe, o Luiz Henrique, ligeiro com a esquerda, tirou do goleiro, já ajeitando para o pé direito tocar para o gol. Quando o Léo Jardim viu, já tinha passado. A jogada do segundo gol foi ainda mais rápida do que a do primeiro. Saiu em 7 segundos. A gente tenta colocar intensidade,
né? Ainda mais jogando em casa. A gente tomou os 2 gols muito rápido, né? E daí o jogo sai completamente do contexto que você trabalha, né? Ainda acho que depois que a gente tomou os 2 gols, a gente teve 1 ou 2 chances ali que a gente poderia, um gol entrar no jogo, né? 2 chances. Uma com o Verratti quase na pequena área. Uma cruzou, o Verratti defendeu, John! E outra com o Paulo Henrique. As 2 defendidas pelo John. A última com as pontinhas dos dedos. Apesar do lampejo ofensivo, o Vasco continuava desnorteado, cometendo erros, como o do Pumita, que se enrolou diante do Igor Jesus. O atacante roubou a bola, já jogando na frente, rápido, chegou antes da marcação, quando viu estava na cara do gol. Teve alguns poucos segundos para pensar no que fazer, escolheu o cantinho e foi por pouco. Que chance teve o Botafogo! A situação ainda iria piorar para o Vasco. O Igor Jesus passou pelo João Vitor e foi derrubado pelo zagueiro. Pênalti. O João Vitor puxou o atacante pelo ombro. O VAR analisou se foi dentro da área. O árbitro voltou atrás, marcou falta e mostrou o segundo cartão amarelo para o João Vitor. O Vasco ficou com -1 na partida. Depois do intervalo, o que se viu foi um jogo de um time só. Passa na boca do gol e vai embora. O Júnior Santos, que aos poucos vem voltando após uma grave lesão, substituiu o Adrielson. Em menos de 3 minutos, o artilheiro do time na temporada fez o 3º gol do Botafogo. Atenção, Júnior! Mais uma transição rápida da equipe que terminou com um toque sutil do Júnior. Foi o 19º gol do atacante no ano. Ele não marcava desde o jogo contra o Grêmio no dia 16 de junho. A gente tem que brigar por títulos esse ano. E vendo o Botafogo nesse momento, eu me sinto contagiado junto com a equipe para trabalhar, né? Para estar dando o meu melhor dentro de campo. Com alguns dos principais jogadores substituídos, o Botafogo relaxou. Com 10 em campo, o Vasco só teve forças para se defender e evitar uma goleada. O placar terminou 3-0. É um resultado que a gente gostaria, mesmo sendo contra o líder do campeonato. A gente sabe que é um clássico. Clássico a gente tem que competir mais, né? Com a vitória, o Botafogo abriu 6 pontos para o vice, Palmeiras. Essa é a maior vantagem de um líder nesta edição do Brasileirão. O time que impressiona, encanta, a ponto do chefe, dono do clube, John Textor, se ajoelhar, fazer reverência e encenar uma engraxada na chuteira do Júnior Santos. Um jogador símbolo do Botafogo. Fiquei meio sem graça ali, né? Mas eu agradeço pela moral ali, pelo incentivo. Essa é a essência do Botafogo, eu me identifico também com o Botafogo, os momentos de queda, os momentos do clube se levantar, se reerguer. A gente está cada dia mais dando uma volta por cima. Eu quero, no final do ano, aí, festejar grandes coisas com essa camisa. Então é isso, o Botafogo abriu 6 pontos de vantagem na liderança e faltam só 6 rodadas para acabar o Brasileirão. Você pode entrar no simulador do GE. Globo para ver todas as possibilidades. A mais simples é o time ganhar os próximos 4 jogos contra o Cuiabá, o Atlético Mineiro, o Vitória e o vice-líder Palmeiras. Esse jogo vai ser na casa do adversário. Vencendo esses 4, o Botafogo volta a conquistar o título brasileiro depois de 29 anos. E nessa projeção, o título ainda vem 4 dias antes da final da Libertadores contra o Galo no dia 30. A gente vai acompanhar tudo bem de perto e contar as melhores histórias aqui no Globo Esporte. Perdeu alguma reportagem ou quer rever aquela de que mais gostou? Tá bom, família zoeira, tá aí, né? Que massacre ontem no estádio Newton Santos, né? Poderia ter sido até mais. Ficou barato pro Vasco ontem com um jogador a menos. O Botafogo tirou o pé. O Arthur Jorge teve o luxo dos 30 minutos do segundo tempo trocar bastante gente ali no time do Botafogo, poupar alguns jogadores já para sábado, que o Botafogo já tem jogo sábado no estádio Newton Santos contra o Cuiabá, que é para manter essa vantagem boa aí. O Botafogo sabe que tem jogadores nas seleções, não só na seleção brasileira, mas em várias seleções, pode sofrer um pouco aí em relação a essa parada FIFA. Inclusive já contra o Atlético Mineiro, o Botafogo deve ter algumas baixas porque tem seleção brasileira próximo também. Igor Jesus, Luiz Henrique, os principais jogadores do Botafogo podem desfalcar. É bom ver o Júnior Santos voltando, que dá para colocar ali no lugar do Luiz Henrique. E vamos ver aí, né, como é que vai estar até esse jogo contra o Atlético Mineiro. O importante é que o Botafogo abriu 6 pontos, tem 2 vitórias a mais que o Palmeiras, tem um saldozinho de gol a menos, né, não chegou a ser o tirou bastante, aliás, né? Chegou a tirar bastante do Palmeiras em questão de saldo de gols nos últimos 4, 5 jogos
O Palmeiras levou 7 gols aí, nos últimos 2 jogos levou 4. Inclusive, não era nem para ter vencido aquele jogo contra o Fortaleza, né? Que foi 2-2. Ontem ele tomou 2 do Corinthians e o Botafogo fez 3 ontem. Tá melhorando seu saldo, se aproximou, tá um saldinho só apenas ali do Palmeiras. Bom, ontem o Botafogo funcionou no ataque, na defesa, no meio, as laterais. Ontem o Botafogo funcionou 100%. Não tivemos sustos, não sofremos ontem com o Botafogo. A gente costuma sofrer um pouco alguns jogos com o Botafogo, mas ontem foi realmente um jogo treino. O Botafogo treinou ontem contra o Vasco, tirou o Vasco para dançar. Os vascaínos já imaginavam, a maioria deles mais, né, conscientes, já imaginavam que o Vasco não fosse vencer o jogo, mas também acho que não imaginavam 3-0, que poderia ter sido 4-5, uma goleada. O Vasco já sofreu uma goleada muito feia num clássico esse ano. Eu acho que ficou com medo também disso. E o Botafogo tirou o pé, né? O Botafogo fez 2-0, viu que dificilmente o Vasco conseguiria ali empatar ou tentar virar o jogo. Depois foi um cara expulso, o Botafogo tirou o pé, tocou bastante a bola, tentou fazer uns gols mais bonitos, né? O Igor Jesus perdeu um gol assim, né? Que não pode perder, acho que caprichou um pouquinho demais. Dava até para driblar o goleiro se bobear. Ele fez uma linda jogada, depois sofreu um pênalti que não foi pênalti, mas que provocou a expulsão ali do jogador do Vasco. Enfim, né? Ontem, que eu falei, o Botafogo foi 100% funcional de laterais, meio de campo, defesa, ataque. Ontem foi muito bom, inclusive até os reservas que entraram no decorrer do jogo também entraram bem. Realmente o Vasco não mostrou perigo nenhum ao Botafogo. O Botafogo não tem nada a ver com isso. O Botafogo só não tinha vencido o Vasco ainda esse ano, né? Tinha vencido o Flamengo 2 vezes, o Fluminense 2 vezes, empatou com o Vasco no Brasileirão do primeiro turno e agora sim venceu o Vasco aí. A gente perdeu pro Vasco no Campeonato Carioca por 4-2, jogando em casa, um Botafogo bem diferente desse que a gente está vendo agora. 2 gols do Eduardo, 2 golaços do Eduardo, mas que não mudou nada da história. Mas no Brasileirão só faltava o Vasco, agora sim a gente vencemos. E começamos a abrir para o segundo colocado na reta final, bem diferente do que o Botafogo fez ano passado, que na reta final perdeu muitos pontos e agora o Botafogo está ganhando pontos. Na reta final faltam 6 jogos, meus amigos, é isso mesmo. 6 jogos para o final do Campeonato Brasileiro e o Botafogo tem 6 pontos na frente do segundo colocado, 7 pontos para o terceiro colocado. É só manter que se bobear a gente vai viajar para a Argentina já sendo campeão brasileiro. Isso pode acontecer, seria loucura, mas pode acontecer. Então é isso, para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!